Deus seja louvado. Vamos ler a palavra que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 105. O assunto da palavra é: o salmista louva a Deus por haver guardado seu pacto com os patriarcas, por haver livrado do Egito a Israel e por o haver conduzido pelo deserto até Canaã. Glória a Deus. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca, vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos e o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. E ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e a Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou as trevas que a escurecessem, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas, e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva, e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável. E comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Oraram, e ele fez vir codornizes, e saciou-os com pão do céu. Abriu a penha, e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos como um rio.
porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras das nações e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. É um capítulo um tanto extenso, mas fala aqui dos sinais que Deus tirou o povo do Egito, onde estava escravizado, onde José foi vendido pelos seus irmãos e foi para os mercadores, foi levado ao Egito, e no Egito foi lançado no calabouço, foi lançado num poço e lá ficou preso por vários anos, até que Deus o tirou de lá. Ele interpretou o sonho de Faraó e assim o Faraó o colocou como príncipe, como um governador do Egito, como o principal governador. Todos os demais prestavam contas para ele. Deus levantou, então, mesmo estando em situação difícil, creia que Deus tirou José do fundo de um poço. Glória a Deus! E Deus também pode nos libertar. No tempo de Deus, Deus nos tira do fundo do poço, das dificuldades, das tristezas, das amarguras, das doenças, das aflições. O Senhor é poderoso. Vamos entregar nossas causas nas mãos de Deus. Então aqui Deus relata toda a obra que Deus fez no Egito antes de tirar o seu povo dali. O Senhor mandou as pragas no Egito e eles viram, porque Faraó não queria deixar, ora ele pensava em deixar o povo sair, ora ele se arrependia e voltava atrás, porque era mão de obra escrava no Egito. E Deus ouviu a voz, o clamor do seu povo, trabalhando duramente, sol a sol, no Egito, e eram chicoteados, eram forçados a trabalhar, até que o povo começou a crescer muito e ordenou que matasse os meninos que nascessem, mas Moisés foi escondido e Moisés foi criado, foi achado pela filha de Faraó na beira das águas, e ali ela o criou. E glória a Deus, leia essa história, é muito bonita, bendito Deus, a obra de Deus é maravilhosa, aleluia, e Deus fez de Moisés o libertador daquele povo, e Deus operava com sinais, com prodígios na frente de Faraó, e aquele povo se atemorizou, e diz aqui que eles se alegraram com a saída do povo hebreu do Egito, e o povo de Deus, aquelas pragas não pegaram neles, nem enfermidade alguma. E aqui diz também que eles saíram com ouro e prata e foram embora, caminharam no deserto por 40 anos e Deus continuou fazendo obras no deserto. Então o salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas, por haver livrado do Egito a Israel, aleluia, e por o haver conduzido pelo deserto até Canaã, a terra da promessa. E assim estamos nós também nessa caminhada. Estamos na caminhada pelo deserto, mas Deus está fazendo obras com nós. O Senhor faz maravilhas no meio do seu povo. Glória a Deus, como uma alegoria, aquilo aconteceu literalmente, serve para nós como exemplo também que estamos caminhando agora pelo libertador Jesus Cristo, glória a Deus, que está nos tirando deste mundo, das coisas da vida, do mundo, daquilo que não agrada a Deus, para caminhar debaixo dos olhos de Deus. O Senhor manda de dia uma nuvem para nos refrescar e à noite manda fogo para nos alumiar. Glória a Deus, a luz, a sua palavra. Glória a Deus, é água para nós, é pão do céu para nós. O Senhor, para eles no deserto sentiram vontade de comer carne e Deus mandou codornizes em abundância que caíam assim na frente da tenda deles, e ele saciou eles com codornizes e desejaram comer pão, e Deus mandou também o maná caía assim do céu,
o maná, um pão que eles ajuntavam, que eles comiam, eles pegavam somente a porção que eles iam comer naquele dia, e no outro dia tinha novamente. Se eles guardassem de um dia para o outro, desobedecesse a Deus, aí estragava, amanhecia tudo bichado, estragado. Então o Senhor nos orienta pela sua palavra a sermos obedientes à sua palavra. Glória a Deus, a permanecer no concerto do Senhor, nas instruções do nosso libertador, Jesus Cristo, que está nos conduzindo por este deserto desta vida. Glória a Deus, o Senhor nos leva a verdes pastos e a águas tranquilas para nos refrigerar. Glória a Deus, aleluia. Bendito Deus, estas águas e pastagens verdes e águas tranquilas é lá no reino da glória, na Canaã celestial. Aqui eles caminhavam para a terra prometida, que era Canaã. Glória a Deus, e o Senhor os levou. Mas aqueles, pelo caminho, que não deram conta, que não obedeceram, se levantaram contra a liderança de Moisés, esses ficaram pelo caminho, esses não chegaram a Canaã, mas Deus os levou para Canaã. Glória a Deus, aleluia. E nós também, o Senhor está nos levando para Nova Jerusalém, para Canaã celestial. Glória a Deus, também estamos num deserto, caminhando, um deserto de provas, de lutas, de dores, de sofrimento, mas em nome do Senhor Jesus, vamos passo a passo andando à luz da palavra de Deus. Glória a Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos, é lâmpada para o nosso caminho e luz para os nossos pés. Glória a Deus, aleluia, aleluia. O Senhor nos conduz a verdes pastos e a águas tranquilas para bebermos, para saciar a nossa sede. Glória a Deus, aleluia. Então, busque servir a Deus, obedecer à pregação da palavra de Deus e caminhar, se alistar neste exército da salvação e lutar também pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, lutamos de fé em fé, de valor em valor, caminhando, glória a Deus, e louvando e glorificando a Deus. Então aqui o salmista louva a Deus, ele relembra todo o acontecido, todas as maravilhas que Deus fez, como tirou o povo que estava escravo no Egito. Isso simboliza quando Deus tira você deste mundo de pecado. Deus está tirando você e conduzindo para te conduzir à terra da promessa, a nova Jerusalém celestial. Glória a Deus, aleluia, a nova Canaã. Bendito Deus. Então lembre desta palavra, lembra dos conselhos, das pregações que chegam até você e obedeça a Deus. Creia que Jesus Cristo é o Salvador das nossas almas, que nós só temos salvação através de Jesus Cristo. E por ele, glória a Deus, andamos neste mundo, vamos caminhar andando neste mundo, divulgando, falando que o Senhor é bom e que o Senhor é o nosso Salvador, anunciando o Evangelho, porque ele nos enviou para anunciar o Evangelho. Ele disse, o Senhor Jesus disse, após a sua ressurreição, ainda não tinha subido ao céu, ele disse aos seus discípulos, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então há uma dura sentença para os descrentes, para aqueles que não acreditarem na salvação por Jesus Cristo, mas para os crentes, aqueles que creem na palavra, nas promessas de Deus, esses entrarão na cidade santa e verão a face de Deus como ela é. Glória a Deus. Então sirva a Deus, porque aqui diz, começa dizendo, louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Glória a Deus, e esta palavra está fazendo milhares de pessoas conhecer, relembrar as obras que Deus fez para tirar o povo do sofrimento, da escravidão.
Hoje, a escravidão, as pessoas estão sendo escravas do pecado, mas o Senhor Jesus veio para nos livrar das forças, dos laços, das correntes do maligno que aprisiona as pessoas pelo pecado, pelos atrativos desta vida. Então busque servir a Deus, porque servir a Deus é na simplicidade, é fazer as coisas certas, é não dar lado para o diabo, não fazer as coisas que ele oferece. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste ao pecado. Glória ao nome santo do Senhor. Então vamos servir a Deus e nos esforçar e corrigir naquilo que nós estamos falhando, porque todo homem é falho. Nós ainda não atingimos a estatura de um varão perfeito, mas o Senhor é misericordioso e todas as manhãs Ele renova e nos oferece um novo dia para nós melhorarmos diante dEle, para nós buscarmos, nos aplicarmos na sua palavra e buscar e corrigir e tapar aquelas frestas que estamos deixando, onde o adversário entra e faz estrago, e entristece, e traz amargura, e traz sofrimento para nossas almas. Então vamos melhorar e nos aplicar naquilo que é de Deus. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Senhor, alegra o nosso coração, bendito Deus, dá-nos virtude, dá-nos paz e livra-nos de toda acusação do maligno. Reveste nós, Senhor, do teu Espírito Santo e da tua palavra. Diga isso ao Senhor, glória a Deus, põe isso no seu coração. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, glória a Deus. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, o pai da fé, todo aquele que crê, todo aquele que obedece à palavra de Deus, é descendente de Abraão, é filho do pai da fé, porquanto vamos ter em nós a fé. Seja filho de Deus, por Jesus Cristo, aleluia. Vamos ter fé como Abraão teve fé. Glória a Deus. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Glória a Deus, vamos ser um Israel de Deus espiritualmente, através de Jesus Cristo, pela palavra de Deus. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Agora os juízos de Deus estão sobre toda a terra. A palavra está sendo pregada e anunciada, está tendo o seu livre curso sobre a face da terra. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Essa é a condição que o Senhor deu, em crer na pregação, na palavra de Deus. Glória a Deus. Porque há só um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Ele é o único nome ao qual podemos ser salvos, somente no nome do Senhor Jesus. Ele é o único intercessor, é o único mediador, glória a Deus. Deus constituiu o seu próprio Filho, que veio ao mundo com duas naturezas distintas. A natureza humana nasceu, foi gerado no ventre de Maria e trouxe também a natureza divina, espiritual, glória a Deus. Foi concebido pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, aleluia. Iniciou aquela fecundação, glória a Deus, e ele foi gerado e viveu como homem e não pecou. Foi fiel em tudo e sofreu amargamente para nos trazer a salvação. Toda a dor e peso do pecado caiu sobre as costas dele. Ele estava enfermo, machucado, ferido, angustiado por ver a geração desta maneira que chegou a condenar o justo. O justo morreu pelos injustos, morreu por todos nós. Então vamos crer e obedecer na sua palavra e louvar e glorificar a Deus por esta tão grande obra
Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.